Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente estar aqui nessa casa espírita, que é uma casa aconchegante, que começou o trabalho com um grupo pequeno e tem desenvolvido tarefas importantes, tem feito bastante estudos na casa, oferecido recursos para a compreensão da doutrina espírita para muita gente. E certamente ter o Caiba Schutter, como um espírito responsável, guia do trabalho, é realmente uma grande responsabilidade, uma honra, e eu tenho certeza que todos que participam dos trabalhos dessa casa têm sabido aproveitar a presença do Caiba sempre aqui. Nós vamos hoje conversar com vocês sobre um tema que já tem sido falado na doutrina espírita há muitos anos. Na verdade, desde que principalmente a segunda edição do Livro dos Espíritos foi publicada em 1860, no dia 31 de março, onde a gente encontra no Livro dos Espíritos a primeira pergunta como sendo o que é Deus, e a última pergunta falando justamente da transição planetária. Depois Kardec desenvolve esse tema em vários lugares, e na Gênese ele fala isso muito bem nos últimos capítulos da Gênese, avisando para todos aqueles que estudam a doutrina espírita que nós fazemos parte de um planeta que tem um diretor espiritual hiper ultra competente, que é Jesus, e que tem planejado para a Terra, desde a sua formação, os processos de transição, no cada passo em que a Terra alcança como ciclos de progresso espiritual. E por isso a Terra é um planeta que tem passado por várias transições e a gente não sabe disso, porque a gente não para pensar que nós participamos de uma escola que tem um objetivo inicial bem delineado, e como nós estamos hoje começando a compreender as coisas espirituais, a gente ainda não tem muito alcance do significado que é um mundo habitado. Como nós vivemos geralmente muito preocupados com as coisas do dia a dia, passa despercebido para todos nós que a Terra é uma escola muito bem organizada e que tem uma direção espiritual eficiente. Por isso ela não está na mão dos homens, ela está nas mãos desse timoneiro maior, que é Jesus, e por isso mesmo, com toda a competência, dirigindo a Terra para os objetivos mais sérios e mais importantes que a gente pode compreender. E para mostrar que isso é assim, eu vou pegar uma lição de Jesus que está no Novo Testamento. E agora o Novo Testamento, para mim, eu não pego mais em Bíblia, não é? Eu pego nesse livro aqui, que é uma tradução do Novo Testamento, feito por um espírita que sabe com muita acuidade o hebraico antigo, o aramaico, o grego antigo, aí fala português, francês, outras línguas. E ele tem se dedicado bastante em corrigir nas traduções os erros que foram naturalmente colocados por copistas, por tradutores, Então esse Novo Testamento que está aqui nas minhas mãos foi publicado pela Conselho Espírita Internacional, pela SEI, e foi escrito pelo Haroldo Dutra Dias, que é um juiz,
e que tem todos esses conhecimentos que eu terminei, e que fez uma tradução com a visão, né, que o espírita tem, né? Então, claro que a tradução é um pouco melhor, as palavras que podem deixar dúvidas, ele coloca com todos os significados que a palavra pode ter. E eu então vou ler aqui do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31, para que a gente possa ver que Jesus já falava da transição planetária para nós. Esse texto, ele intitula O Último Julgamento, e esse texto é o texto que deu margem a muitas outras correntes religiosas de natureza cristã a interpretar de maneira errônea as palavras de Jesus como o juízo final. Então vamos lá. Diz Jesus o seguinte: quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua glória. E serão reunidas diante dele todas as nações. Separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Aqui a gente vê já Jesus, não é, falando para que os homens entendam. E usa, portanto, a linguagem que era muito comum na sua época, porque uma das profissões mais corriqueiras da época de Jesus era do pastor. Então ele diz que ele virá diante de todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor, semelhantemente, separa ovelhas e cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei, e aí Jesus está dizendo de si próprio, primeiro ele se chama Filho do Homem, depois o rei, dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. E aí coloca as condições para isso. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Então Jesus coloca aqui as condições daqueles que vão à direita, que são os benditos do meu Pai, que devem herdar o reino preparado para eles desde a fundação do mundo. Aqui é importante a gente entender que quando Jesus está falando da fundação do mundo, está falando da terra. Jesus tinha todos os conhecimentos astronômicos que nós estamos aprendendo hoje com toda essa infraestrutura de equipamentos sofisticados que a gente tem hoje. Como Jesus é um espírito angelical, desde antes da formação do nosso planeta, da fundação do mundo, portanto, quando ele assume a responsabilidade de conduzir esse planeta, já então organiza isso e prepara essa época em que ele viria, porque estaria destinado para aqueles benditos do Pai esse reino modificado. Então vejam que Jesus já tinha essa planificação. E para que vocês se recordem, o nosso sistema planetário tem da ordem de 5 bilhões de anos de formação. É a idade da estrela Sol. O nosso planeta está datado pelos cientistas, assim como a Lua e assim como Marte, porque já tivemos material desses lugares para fazer isso, com a idade de 4,6 bilhões de anos. Então, há 4,6 bilhões de anos atrás,
que foi a fundação do nosso mundo. Esse plano já está estabelecido. Quer dizer, não é brincadeira, não é? Nós estamos tratando de um tema que está nas mãos de espíritos que têm absoluta competência para realizar. E por isso está planejado desde aquele tempo em que nós não existíamos. Porque nós, a maioria de nós, somos espíritos que desenvolvemos na Terra. É claro que a Terra também é uma casa que recebe imigrantes, né, de outros sistemas planetários. Mas a maioria de nós somos espíritos da Terra. Nos desenvolvemos aqui. Começamos como princípio inteligente há 3 bilhões de anos atrás, quando aparece a vida na Terra, como bactérias rudimentares. E vimos nos desenvolvendo através de todos os processos da vida mais simples, num processo longo de vida celular, depois de vida pluricelular, depois de organismos, até a fase dos mamíferos, em que começaram, não é, as espécies que delinearam no ser humano. Nós, como seres humanos, temos aí pelo menos 1 milhão de anos, da ordem de 1 milhão de anos. Antes disso, a gente era mais antropóide do que humano. Mas certamente de 400 mil anos atrás, que é a idade mais antiga do Homo neanderthalensis descoberto, e esse Homo neanderthalensis pôde continuar vivendo de 400 mil anos atrás até cerca de 50, 40 mil anos atrás, então ele é bem o nosso bisavô. Há 190 mil anos atrás surge o Homo sapiens sapiens. O Homo neanderthalensis é chamado Homo sapiens neanderthalensis. E o Homo sapiens sapiens surgiu depois do Homo neanderthalensis e veio junto com o Homo neanderthalensis até os nossos dias. Só que os neanderthalenses foram extintos cerca de 30, 40 mil anos atrás. Já está descoberto pela ciência que o DNA do ser humano moderno tem 4% do DNA do neanderthalense. E o restante é do Homo sapiens sapiens. Então nós, certamente, se contarmos a partir do Homo neanderthalensis, nós temos 400 mil anos de vida humana. Pode ser que seja mais, porque antes do Homo neanderthalensis, a gente tinha um Homo erectus de 1 milhão de anos atrás, mas a gente não tem certeza se ele já tinha consciência de si mesmo. Mas o neanderthalensis com certeza tinha, porque senão não chegaria tão perto de nós. 30 mil anos é logo ali, certo? Nessa escala, né, de vida. Então, nós fomos criados depois do plano feito. Mas o plano já estava feito. Por que o plano já estava feito? Porque Jesus é um espírito angelical antes da formação da Terra. E como ele é também filho de Deus, ele certamente evoluiu em algum sistema planetário que provavelmente nem mais existe. Porque os sistemas planetários têm tempo de vida útil. Um dia a Terra não abrigará mais a vida. Está longe esse tempo, mas isso faz parte dos sistemas planetários. Então Jesus não evoluiu na Terra. Jesus administrou e dirigiu a formação do nosso planeta e é diretor espiritual desde a fundação desse planeta. E Jesus diz isso também em outras passagens evangélicas. Em João, lá no final, capítulo 15 em diante, ele já começa a despedir, Jesus começa a despedir dos discípulos. E ele então diz para os discípulos que ele ia voltar para a glória do Pai, onde ele estava antes de vir até nós, e que já participava dessa glória antes da fundação do mundo.
Quer dizer, então Jesus é um espírito perfeito há muitos bilhões de anos. E quando ele assume a responsabilidade de dirigir um planeta, ele já sabe o que é um processo evolutivo, porque ele já passou por ele. Tem o conhecimento claro disso, então pode planejar. É do mesmo jeito que acontece entre nós. A quem nós damos a capacidade de direção de uma fábrica? Para quem tem experiência de dirigir uma fábrica, que sabe os trabalhos que dão, o que precisa fazer para a fábrica continuar, evoluir, progredir. Então, para gente experiente. Não é? Diretor de fábrica não entra por concurso. Entra por experiência acumulada. E tem que ser assim. Não é? Então, dirigir um planeta, com todos os processos cíclicos que a vida vai aparecer, tem que ser dado para quem tem competência para fazer isso. Então esse é o diretor espiritual do nosso planeta. Esse é o Jesus que a doutrina espírita nos revela. Diferente do Jesus que as religiões têm colocado até hoje, né, como sendo um terço da trindade universal, da trindade deífica, né, como sendo parte de um Deus que é representado em 3 pessoas, é assim que a gente aprendeu antes, e que não faz o menor sentido, porque Jesus mesmo diz que ele é filho, ele não é Deus, ele é filho de Deus, e ele diz que é nosso irmão quando ele nos ensina a orar. Quando fordes orar, orar assim, Pai Nosso, e se inclui, porque ele é nosso irmão. Só que ele é nosso irmão muito mais velho do que nós imaginamos. Muito bem, então ele diz aqui claramente nessa lição que está planejado para a Terra em algum momento a vinda dele para poder ter diante de si todas as nações. Quer dizer, essa é uma linguagem simbólica para dizer que todos os espíritos que vivem na Terra estão sujeitos às determinações desse espírito superior que é Jesus. Então, todos diante dele, ele fará a separação de uns e outros, como o pastor, quando precisa, separa ovelhas dos cabritos. E aqui, quando Jesus faz isso, faz essa comparação, ele não diz em lugar nenhum que cabritos e ovelhas não fazem parte da mesma família. Ele só diz que chega um momento adequado de fazer uma separação. E aí diz e chama de benditos de meu Pai, que vão herdar esse novo reino, como sendo aqueles que cumpriram e estão cumprindo requisitos para ser benditos de meu Pai. Portanto, não é uma questão de privilégio, é uma questão de merecimento. E a lição continua. Eu vou deixar por conta de vocês lerem o resto, para que vocês fixem e não esqueçam mais, porque é uma lição muito bonita, não é? E mal compreendida, porque nesse sentido muitos religiosos interpretam, né, que vai haver um tal de juízo final, e aqueles que forem bons vão para o céu, e os que forem maus vão para o inferno. E aí inventa-se qualquer teoria a mais absurda possível diante disso, porque os que morreram antes dessa separação vai ter que ressuscitar de alguma maneira. Então levanta-se corpos que já estão destruídos, cinzas que já foram queimadas e assim por diante, numa ideia absurda, porque as pessoas ainda não compreenderam que Deus não é Deus de homens e mulheres, Deus é Deus de filhos espirituais. Homens e mulheres são vestiduras temporárias que duram 40, 50, 100 anos quando muito, não é? Mas que é transitório. Mas se o espírito é imortal, é para esses. E Jesus diz que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Portanto, os que morreram não são os corpos que importam, mas as suas realidades espirituais. Então Jesus mostra que haverá esse tempo de transição.
E certamente que se Deus é a inteligência suprema do universo, a gente tem uma dificuldade danada de imaginar Jesus. Imagina imaginar Deus, né? É muito mais complicado para a nossa cabecinha. Mas, de qualquer maneira, inteligência suprema, para ser suprema, não pode cometer erro algum, imaginável pela nossa cabecinha. Portanto, Deus não criará filhos destinados ao fracasso absoluto. Então, essa separação nada tem de definitiva no sentido de que aqueles que não herdarem esse novo mundo não estão degradados definitivamente, sem chance alguma. Então a gente vai aprendendo devagarinho com os espíritos que esse processo de modificação, de transição, faz parte de um processo natural, evolutivo, que engloba o espírito humano desde sempre. Então vamos entender o que significa transição. A palavra transição significa o caminho entre um estado A, que está deixando de existir, para um estado B, que começa a aparecer. Transição é esse meio de caminho. Todo dia nós passamos por transição. O dia termina com o começo da noite. Entre o dia e a noite tem a fase de transição, não é? A gente vê o sol baixinho, aí de repente o disco está lá vermelhinho e começa a ficar escondido debaixo do horizonte, né, da nossa capacidade visual. Mas não fica escuro de repente. Ele some, mas os raios dele ainda refletem na atmosfera, a gente vê por um tempo, até que essa incidência de luz rasante deixa de chegar aos nossos olhos e fica escuro. Então essa transição dura aí meia hora, 40 minutos, por aí. É a transição natural, com tempo de transição, natural entre o dia e a noite. Ou entre a noite e o dia, se a gente quiser levantar de manhã cedo para ver a mesma coisa. Como a gente é muito dormioco, a gente nunca faz isso. Mas tem outras transições, não é? A gente está passando por uma transição agora. E nós estamos deixando a época de calor e começando a entrar na época de frio, não é? Anteontem estava mais frio do que hoje, né? Vai esquentar mais um pouco, daqui a um pouco vem outra frente fria, e nós vamos passar o mês de maio, junho, julho mais frio do que os meses anteriores. Então nós estamos na transição das estações climáticas que a Terra passa, porque ela tem um movimento em torno do Sol, né? E ela então tem um período em que a Terra tem um eixo de rotação, a Terra gira em torno dela mesma, e ela faz um movimento em torno do Sol. O eixo de rotação da Terra não é perpendicular ao plano da órbita em torno do Sol, é inclinado 23 graus, 23,5 graus. Por causa disso, quando o Sol aqui e a Terra aqui, o Polo Sul recebe mais luz do que o Polo Norte. Mas quando está do lado de cá é o inverso. Quando está aqui, metade é iluminada igualmente, do mesmo jeito que desse lado. Então são os períodos de transição das 4 estações que a gente conhece. Tá certo? Então essa transição já é mais lenta. Sair do verão e ir para o inverno, por exemplo, já gasta aí uns 15, 20 dias, 30 dias. Porque nós estamos não fazendo mais uma transição da noite, do dia para a noite, mas de 3 meses de um período para 3 meses de outro período, porque a gente tem 4 estações, cada uma delas durando mais ou menos 3 meses. Então essa é uma transição mais lenta. Então cada transição que a gente observa tem o seu tempo próprio de duração. Uma coisa curiosa é que esse eixo da Terra, ele não é estacionário, ele faz esse movimento. Só que esse movimento, para dar uma volta completa,
leva 26 mil anos. Daqui a 13 mil anos, nosso eixo da Terra estará assim. Em vez de apontar para a estrela polar, estará apontando para a estrela Vega. 13 mil anos. O que éramos nós 13 mil anos atrás? Estávamos saindo das grutas e aprendendo a viver em grupos que caminhava junto com os rebanhos, porque onde eles iam a gente ia junto porque tinha carne para comer. Como ele não sabia criar ainda, a gente acompanhava como vários animais fazem com os bandos. A gente vê isso nos ciclos da vida na Terra. Então, há 13 mil anos atrás, a gente eram homens e mulheres ainda grotescos, brutos, sem civilização. Mas a gente já estava vivendo em agrupamentos, com regras. Já tinha processos de comunicação, com som, fala. Não tínhamos escritas, mas tínhamos falas, já sabíamos desenhar nas grutas, fazer figuras, representar as nossas atividades como a caça. Já usávamos perfeitamente o fogo e vivíamos em grupos pequenos, mas grupos suficientes para nos protegermos em grupo contra os perigos que a vida oferecia. Mas não tínhamos cidades ainda, não sabíamos viver construindo casas e cidades. A civilização não estava estabelecida. Estávamos, a rigor, deixando o mundo primitivo e começando a entrar no mundo de provas e expiações. Foi a primeira transição de classe evolutiva que a Terra passou. Na verdade, se a gente recuar muito tempo atrás, a gente teve uma transição da fase animal para a fase humana, que foi muito longa. A gente não sabe precisar ela, mas foram gastos milhões de anos para isso, alguns milhões de anos nesse processo de transição, porque os antropóides, primeiros antropóides que já se distinguem um pouco dos símios, data de 5 a 6 milhões de anos atrás. 1 milhão de anos atrás o Homo erectus estava ativo, antes dele o Homo habilis. Então veja que essa transição foi muito, muito lenta. Quer dizer, nós demoramos muito tempo para deixar de ser bicho para ser gente. Quer dizer, para a gente adquirir a consciência da nossa própria individualidade. Essa foi a primeira transição. A fase animal para a fase humana. A segunda transição foi da vida primitiva para a vida que começa com a civilização. Nessa época de começar a fazer isso, que a gente começa a entrar no processo da vida na Terra como provas e expiações, a gente recebe de um outro sistema planetário milhões e milhões de espíritos que reencarnam na Terra, degradados de um sistema planetário diferente, exilados de um mundo de provas e expiações que passou a regeneração, e eles lá estavam atrapalhando o processo regenerativo do planeta. Então foram exilados, trazidos para cá, os famosos exilados de Capela. Eles vieram nessa época, porque foram eles, espíritos muito mais inteligentes do que os espíritos que vivíamos na Terra, porque eles estavam mais adiantados, foram criados antes, já tinham percorrido trajetória de evolução mais na frente do que nós. Então eles foram trazidos para cá. Lá no planeta deles, com a inteligência que eles tinham, com o desenvolvimento tecnológico e científico de lá, eles podiam ser grandes criminosos, altamente destrutivos. Podiam pôr em risco a vida de muita gente. Isso não é justo. Então eles foram exilados para um planeta que não tinha condições de civilização ainda, para que eles não pudessem usar a inteligência para destruir, mas sim para construir.
Eles tiveram que sobreviver no mundo duro, agressivo, de difícil vida, e gastar, portanto, a inteligência deles não para fazer o mal, mas para sobreviverem. Olha como é a estrutura de progresso retrata a inteligência suprema. Só alguém muito inteligente para pensar nisso. Então eles vieram para cá, nasceram entre as tribos que aqui estavam e começavam, porque eram mais inteligentes, a serem os líderes dos grupos. E descobriram, porque eles já sabiam disso previamente, que em vez de ficar andando atrás dos grupos de animais para ter comida, eles podiam aproveitar as plantas que tinham semente. Então usaram os primeiros trigos selvagens, os primeiros grãos de cereais selvagens para cultivo. E começou o período na terra da agricultura. Em vez de buscar o alimento, preparar o alimento em volta da gente, e a gente se estabelece. Como não pode ficar ao relento, a gente carrega e faz as grutas próprias. As primeiras casas foram feitas de pedra, empilhada. A cidade mais antiga, descoberta pela arqueologia dos estudiosos no nosso planeta, tem 8.600 anos. Era uma cidadezinha, tinha poucas casas, abrigava cerca de 500 pessoas. Era uma cidade de 500 pessoas. Chamava-se Jericó, mas não é a Jericó de hoje. Ela está lá soterrada na Jericó de hoje. A cidade mais antiga, 8.600 anos atrás. Então, de 12, 13 mil anos atrás, até esse período, os exilados de Capela tiveram tempo de se adaptar à vida na terra, organizar a vida dos grupos por liderança intelectual, porque eram mais inteligentes, mais capazes de inventar novas armas, de fazer novos utensílios, de facilitar a vida, porque a inteligência era para facilitar a vida e não para destruí-la. E eles então fizeram isso e fundaram as primeiras cidades. E aprenderam que a gente podia pegar alguns animais e cultivá-los, em vez de deixar eles embora, a gente cerca eles e fica com eles para a gente. E a época da agricultura e da pecuária começou aí. Alguns animais foram domesticados. Então essa transição do mundo de primitivo para o mundo de provas e expiações. E isso tem que ter sido dado há cerca de 13 mil anos atrás. Porque antes da civilização. Quem trouxe a civilização para nós foram esses espíritos, porque eles já tinham civilização no planeta deles. Só que eles foram degradados. E é inteligente que se faça isso. O que a gente gostaria de fazer com o Fernandinho Beiramar? Botar ele numa ilha, onde ele pudesse não escapar e usar a inteligência dele para sobreviver. Não é verdade? Não é um castigo insuportável. Ninguém está fazendo agressão a ele, mas está tirando dele as condições de fazer o mal. E é assim que Deus procede conosco. 13 mil anos depois, cá estamos nós, no mesmo momento histórico evolucionário que estava o planeta que gira em torno da estrela Capela há cerca de 13 mil anos atrás, aproximadamente. A gente não sabe precisar direitinho essa data, mas é por aí. Então o que vai acontecer conosco? A mesma coisa. Por isso que Jesus prevê, porque já está planejado. Dá tempo de muitas encarnações que nós tivemos desde essa época aprender os valores até adquirir a chamada consciência espiritual, que é o segundo processo. Na verdade são processos interessantes. Quando a gente sai do mundo animal e entra no mundo humano, a gente adquire uma propriedade nova. Que propriedade é essa? A de ter a consciência individual, de saber que eu sou eu e vocês são vocês. A natureza é lá e eu aqui. A gente aprende isso.
Alguns animais sabem fazer isso. O chimpanzé, por exemplo, você põe o espelho na frente dele, ele fica assustado com o espelho, briga com o espelho, de repente ele vai acostumando e vendo que aquele que está do outro lado ali no espelho não é outro senão ele mesmo. Aí ele começa a olhar os dentes dele, a boca, né? Fazer micagem ali para ele mesmo. Ele se identifica como: essa sou eu, essa imagem é minha. Ele já tem algum pulso de consciência individual. Tem alguns animais que têm isso, né? Os cientistas que estudam a vida dos animais descobriram que o golfinho também faz isso. Você pega o golfinho, treina ele ali, acostuma com as pessoas, aí de repente você enfia um espelho lá na piscina dele. Aí ele passa na frente do espelho, vê outro golfinho. Aí ele passa, de repente ele descobre que aquilo não é outro golfinho, é ele. Aí ele acostuma com o espelho, se olha no espelho, se exibe na frente do espelho. Aí você, sutilmente, né, que está interagindo com ele, faz uma mancha no lombo dele, que ele não vê. De repente ele passa na frente do espelho e vê uma coisa estranha, ele começa a fazer assim para ver, porque ele sabe que está nele. Quer dizer, alguma consciência individual já tem. Essa transição é a transição da fase animal para a fase humana, onde a gente adquire a realidade espiritual, e daí para frente a gente chama de espírito. Antes a gente era chamado de princípio inteligente. Isso está bem ensinado no livro dos Espíritos. Então essa primeira transição que a gente passa por o processo evolutivo. A segunda é a seguinte: já que eu estou aqui, vocês estão aí, o resto do mundo está aqui, eu sou o mais importante. E cada um pensa assim. É a fase do egoísmo, do egocentrismo, porque é a descoberta de si próprio. Então a gente disputa poder, começa a disputar interesses. As frutas melhores são para mim, eu vou lá, cato fruto para minha família, mas eu como os melhores primeiro. É sempre assim. E aí a gente vai aprendendo a disputar posições. Nesse processo, a gente se agride mutuamente. E acaba descobrindo ao longo da experiência que quando a gente dá uma paulada no outro, é igualzinho quando ele dá uma paulada em nós, dói do mesmo jeito. Quer dizer, o que dói em mim, dói no outro. Então a gente começa a ter a consciência do outro. Aí surge a responsabilidade pelos atos que assume. Lei de causa e efeito começa a funcionar. Começa a funcionar com precisão e com consciência. Então é hora do mundo de provas e expiações. Porque você vai pagar se você tiver consciência do que está fazendo. Se você não tiver consciência, você não é culpado. Os animais não se sentem culpados quando eles brigam porque estão defendendo a comida deles. Nenhum vai pedir desculpa para o outro, não é? E eles não dividem comida. Eu tenho 2 gatos na minha casa que viveram juntos todo o tempo, tem 14, 16 anos. Eles ainda brigam por comida. Eles não aprenderam a dividir. Falam, agora é sua vez, você come, depois eu vou lá e comer. Vou comer a minha. Não é assim, tá certo? Você põe comida, os dois vão lá e ganham mais forte. Sempre é assim. Um recua, o outro come primeiro. No reino animal é assim. No homem primitivo também ainda é assim, até que ele adquire a compreensão que tem que dividir, porque é importante estar em grupo muito mais do que estar sozinho, apesar de tudo ser para mim, mas é melhor que os outros também estejam participando. Então aí surge um mundo de provas e expiações. Primeiro expiações e provas, depois provas e expiações, porque esse processo vai invertendo a ordem. Porque prova significa que você aprendeu coisas e vai ser testado se aprendeu de verdade. E expiação não, fez uma coisa errada, vai ter que nascer junto para poder devolver. Prejudicou os outros, vai devolver. E Jesus ensina isso para nós. Há 2000 anos atrás já diz isso, mas nas velhas escrituras de todos os povos já está escrito isso. Reconcilia com teu adversário quando está a caminho com ele. Lição de sabedoria.
Porque se você não reconcilia, você cria dependências de ódio. E o processo de solução disso é o processo obsessivo, que a gente vê campear em torno de nós. Então é interessante a gente analisar esse processo evolutivo do ponto de vista da realidade espiritual e enxergar que isso faz parte de um processo natural de evolução. A gente vai aprendendo, vai evoluindo, de repente a gente começa a adquirir outro tipo de consciência, que é a consciência da nossa realidade espiritual. Veja que lá, há 2000 anos atrás, os romanos estabeleceram um código jurista que existe até hoje entre nós. E eles não tinham ainda consciência da realidade espiritual. Eram materialistas, viviam pelo dia a dia. Era uma vida só. Ou eu sou Deus nessa vida, sou rei nessa vida, ou vou ser escravo o resto da vida. E ponto. Não tinha outra vida. Pontualmente, espíritos sabiam disso, mas não era conhecimento coletivo. Então não estava pronto ainda para um mundo diferente de consciência espiritual. Agora não. A gente nasceu e morreu tantas vezes que a gente começa a ter consciência, mesmo no corpo físico, esquecido da vida espiritual, que a gente é um ser espiritual. Isso Kardec chama lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos primeiros capítulos, de maturidade do senso moral. O que é maturidade do senso moral? É moral elevada? Claro que não. Mas é a consciência da realidade espiritual. A gente se descobre espírito, mesmo no corpo físico. E essa é a realidade do momento. Não é só os espíritas que sabem disso. Aqui no Brasil, em especial, a maioria das pessoas acreditam na reencarnação, qualquer que seja a religião que eles têm. Não é? Quando morre um parente, vai para o segundo andar, não vai mais nem para o céu nem para o inferno. E fica ajudando a gente. Se puder, até fala com a gente. Isso é crença comum na grande maioria dos brasileiros. E está sendo também em diferentes povos. Os próprios americanos, que têm uma peixe de muito materialista, apesar de religiosos, mas religiosos com o ponto de vista de que o céu está aqui na terra mesmo, então vamos usufruir, não é? Eles já falam e brincam usando a linguagem. Na próxima encarnação a gente vai ver se resolve isso. É uma linguagem que começa a tomar consciência por causa da possibilidade de continuidade da vida. Então isso é a consciência da realidade espiritual. E os espíritas têm essa consciência aguda, por isso mais responsáveis. Porque nós sabemos, nós não achamos. A gente sabe. Porque a gente frequenta grupos mediúnicos e conversa com os espíritos. A gente sabe que eles interferem em nossas vidas. A gente sente a interferência deles em nossas vidas. Muitas vezes eu estou trabalhando lá minha sala de trabalho e chega um visitante desse e eu paro e dou atenção para ele. Porque a gente sente o envolvimento que eles fazem com relação a gente. Eu não vejo espírito. A maioria de nós não vemos. Né? Todos nós não vemos. Muito poucas pessoas veem o mundo espiritual. Mas a gente sente. A gente sabe quando o espírito está junto da gente. Porque a gente já tem essa consciência espiritual. O que acontece é que quando a gente passa o período entre uma encarnação e outra, a gente está como espírito errante, como diz Kardec. E nessa fase de espírito errante, existem espíritos que têm consciência da sua realidade espiritual e espíritos que se acham homens num jeito confuso. É muito comum também nas reuniões mediúnicas o espírito da comunicação. Você fala que ele é espírito, ele fica rindo de você. Você está maluco? Que espírito que é? Sou eu aqui, ó, eu com o corpo aqui. Porque ele se olha e se vê. Ele tem um corpo. Só que ele não sabe que aquele corpo dele não é feito das mesmas coisas que é feito o corpo físico, de carne e osso. Com a estrutura atômica
da química, né? Da tabela de elementos químicos. Os espíritos são feitos de um processo diferente. O corpo espiritual é diferente do corpo físico. Mas visualmente, sensorialmente, para o espírito, ele é exatamente a mesma coisa. Então, se ele não tiver consciência da realidade espiritual, ele vive no mundo espiritual como se fosse um homem ou mulher. Continua do mesmo jeito. Às vezes fica na mesma casa, briga com os mesmos parentes, com as mesmas pessoas e fica assombrando a casa da gente. Muitos espíritos ainda estão nessa fase. Mas a grande maioria dos espíritos que vivem na Terra já tem alguma consciência da realidade espiritual. Então eles sabem que estar no corpo é diferente de estar fora do corpo. Então quando eles reencarnam, essa sabedoria já está dentro deles. Quando lê, quando alguém comenta, ele acha natural que seja assim. Porque intrinsecamente ele já tem esse conhecimento. Essa é a era do espírito. Então é a hora da outra transição. De mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Porque o que é que começa a valer no mundo de regeneração? A tomada de consciência de que se nós evoluímos pelo nosso próprio esforço. Ninguém vai nos dar isso de graça. Porque o espírito tem que fazer para si próprio. Para ele ter mérito dos valores que ele adquire. Então a felicidade não é de fora para dentro, é construída de dentro para fora. Esse negócio de, casei com a mulher da minha vida, agora eu vou ser feliz, porque ela vai me fazer feliz. Caia do cavalo. Ninguém vai fazer você feliz. Ou você se faz feliz e compartilha a sua felicidade com outros, ou você vai sofrer. Então a gente começa a compreender que a realidade melhor para a gente tem que ser construída por si própria. Então o mundo de regeneração faz parte dele todos os indivíduos que, com a consciência da realidade espiritual, assume a responsabilidade de conduzir-se no processo evolutivo. Não fica mais esperando a graça divina. Né? Porque tem muita gente esperando a graça divina. Meu Deus, me faça melhor. E não se mexe. Fica ali esperando o milagre. Não vai sair da cadeira. Né? Vai ficar ali com os caras no traseiro, mas não vai conseguir melhorar-se. Né? A gente melhora no dia a dia da vida. Né? Nos confrontos, né? Na paciência que a gente tem que desenvolver, na compreensão que a gente tem que desenvolver, no autocontrole. Então essa é a consciência da realidade espiritual. Todo indivíduo que está nessa fase e assume essa responsabilidade, está apto a ficar no mundo de regeneração. O que é o mundo de regeneração? É exatamente o indivíduo saber seus erros e acertos e assumir a responsabilidade de corrigi-los e crescer. Porque o mundo de regeneração não é um mundo perfeito, não é um mundo feliz. É um mundo de lutas e de conquistas. Mas se todo mundo estiver fazendo isso, será maravilhoso. Porque a hora que a gente tem um pequeno desentendimento, fala, peraí, não vamos deixar esse desentendimento atrapalhar a nossa vida, porque nós dois queremos evoluir. Aí se abraçam, vão junto, respeitando a individualidade de cada um. Isso deve existir em toda a comunidade espírita, porque os espíritos que não agirem assim, não estão aptos a ficar no mundo de regeneração. Então, briga em centro espírita é inaceitável. Porque, afinal de contas, nós temos essa compreensão. E a gente tem que saber pedir desculpa e tem que saber desculpar. Porque isso faz parte do processo de auto-melhoramento, porque a gente tem consciência da realidade espiritual. Então aí os ensinamentos de Jesus ganham outro significado na nossa vida. Então é essa transição que nós estamos passando. Claro que todos os espíritos se rebelarem contra isso, vão para o mundo de provas e expiações 13.000 anos atrás. É natural que isso aconteça, não é? Porque eles vão emperrar e atrapalhar o processo evolutivo. O indivíduo que quer os bens da terra a qualquer preço,
cria tremendos prejuízos para a sociedade. Então ele tem que não ter num lugar que não tem jeito de ter. Por isso que tem que haver separação das ovelhas e dos cabritos. É só por isso. Porque se todo mundo tivesse compreensão disso, não precisava separar ninguém, vamos todo mundo junto. Mas a Terra é um planeta que abriga da ordem de pouco mais de 20 bilhões de espíritos. E é natural que entre esses 20 bilhões, um pouco mais, 22 bilhões, não sabe o número certo, tem gente lá na rabeira, tem gente lá na frente. É uma distribuição evolutiva, não é? Que tem gente ainda que é capaz de comer, fazer empadinha de carne humana. Não é? Vocês leram, viram isso na televisão. E a gente fica pensando o que esse indivíduo tem, né, de realidade espiritual. Ainda está atrasado. Então, onde ele tem que ir? Para o mundo de provas e expiações, lá atrás, e se ele bobear, ele que vai ser comido. Não é? Porque essa fase que ele está, então não é mais justo que ele esteja junto com as pessoas que estão fazendo o esforço de ser melhor, de abrir mão das coisas em benefício do meio coletivo, dos outros, dos semelhantes, né? Numa vida de maior confraternização, de maior troca de boa vontade. Então vejam que a gente está nessa fase, né? O mundo virou um mundo único. Esse negócio de aldeia global é aldeia global mesmo, porque nós somos uma família. Mas ela não é aldeia global para eu poder roubar do mundo inteiro e ninguém vê, né? Se eu roubo R$1 de todas as pessoas, eu fico rico e ninguém acha que teve prejuízo. Isso é, né, esperteza de pessoas que vai ter que ser esperto para construir uma casinha de pedra há 13 mil anos atrás. Então fica tudo bem estruturado, bem lógico. E se a gente lê a Gênese lá, nesses capítulos que eu citei, os últimos capítulos da Gênese, a gente vai ver que Kardec fala disso com uma liberdade maravilhosa. A nova geração. E ele caracteriza o que é a nova geração. E ele diz mais que vai aumentar nesse processo, porque tem que aumentar o processo de ir e vir para a Terra. Então ele fala sobre o movimento de vai e vem entre o mundo espiritual e o mundo físico se acentuará. E nesse processo, lentamente vai sendo trocado os espíritos que não querem progredir pelos que querem progredir, até que fica o batalhão renovado. Ele dá até o exemplo de um batalhão de soldados, né? Entre eles muitos rebeldes, que eles vão trocando por soldados mais disciplinados. Faz uma comparação, bodes né? Ovelhas e cabrito, como fazia Jesus também, para a gente entender isso com clareza. E de repente, se a gente olha para trás, em 1920, 1915, por aí, né? Começo do século XIX, primeira década, segunda década do século XIX, a população encarnada da Terra era de 2 bilhões de pessoas. Em 100 anos, nós somos 7 bilhões de pessoas. Aumentou ou não aumentou? Vai e vem. Morre-se muito mais gente hoje, nasce muito mais gente hoje. Então as portas de entrada e saída foram abertas. E tem que ser assim, porque tem que esvaziar as regiões de sombra do mundo espiritual, para que os espíritos, todos nós, tenhamos a oportunidade de, no corpo físico, decidirmos quem nós somos. Aí a gente vai lembrar daquela parábola de Jesus lá atrás, do joio e do trigo. Essa parábola é linda, porque ela fala sobre essa transição também. Tinha um homem que tinha vários campos de plantação. Esse senhor, então, contrata os seus empregados para semear trigo. E eles vão lá, com a terra já preparada, e semeiam o trigo. Depois de semeado o trigo, eles vão dormir, descansar.
Aí vem o maligno e semeia junto do trigo o joio. Depois que as plantas começam a crescer, os trabalhadores da seara vão lá e percebem que entre os trigos havia o joio também. E vai lá ao Senhor e diz: Senhor, enquanto dormíamos, o maligno semeou no meio do trigo joio. Quereis vós que nós os arranquemos? E o Senhor disse: não. Porque corre o risco de, ao arrancar o joio, arrancar também o trigo. A justiça divina não comete erros. Olha que precisão. Deixa eles crescerem juntos. Na época da frutificação, aí então a gente colhe primeiro o joio, porque o fruto do joio é muito diferente do fruto do trigo. As duas plantinhas são muito parecidas. Por isso, ao arrancar joio, pode arrancar trigo no lugar do joio, é injusto. Não arranque. Na frutificação, aí sim. Então nós arrancaremos primeiro o joio, amarraremos em feixe e os descartaremos. Então aproveitaremos todo o trigo. É separação entre uns e outros, não é? Ovelhas e cabritos, pelo fruto. E nós estamos vivendo exatamente essa fase da vida. A gente olha uma pessoa e não sabe quem essa pessoa é, mas quando ela faz, a gente sabe o que ela faz. Esse é o fruto. O fruto do ser humano são 3. O que pensa, o que sente, o que faz. E o que pensa é importante, porque Jesus ensina lá atrás: se adulterares por pensamento, já adulterou. Então, quando a gente pensa mal de alguém, a gente está sendo joio, mostrando o nosso fruto, que é o estado de sentimento nosso. E quando a gente faz, pior ainda, fica facilmente visível. E nós sabemos que o que a gente pensa, os espíritos sabem. Quem frequenta grupo mediúnico aí sabe muito bem disso. De repente o espírito comunica lá: essa semana eu fiquei a semana inteira com você para ver se você faz o que você fala aqui. É porque vocês falam bonito, mas faz. E eles ficam vigiando a gente, acompanhando a gente, para ver se a gente aplica o que a gente fala para os outros, o que a gente dá conselho para os outros. Porque dar conselho é muito fácil, né? Mas segui-lo para si próprio exige o esforço da regeneração. Então essa mensagem de Jesus, essa parábola do joio e do trigo de Jesus, é exatamente falando sobre esse período de separação entre ovelhas e cabritos. E é isso que é a transição planetária, não é outra coisa. E nós estamos no meio disso. O espírito Bezerra de Menezes, em mais de uma mensagem dada por diferentes médiuns, já tem declarado que muitos espíritos no mundo espiritual já não ganham, já não recebem mais a oportunidade da reencarnação na Terra. Já estão selecionados para serem levados. E vocês não pensem que esse negócio é espetacular, não vai passar um planeta chupão, né? Aspirador de espírito mal, vai assim e vai levar todo mundo. Não é assim que funciona. Não há mágica nas coisas de Deus. A inteligência suprema funcionando. Como é que os espíritos capelinos vieram para cá? Trazidos aos milhões. Foram sendo trazidos e reencarnando no meio de nós. Nos povos que já existiam na Terra, num processo natural, uma transição, por isso mesmo, dessa natureza leva alguns poucos séculos. E os espíritos dizem que isso já está sendo feito desde o advento da doutrina espírita. Leiam a última pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, né? Jesus disse, né, que a felicidade não é deste mundo. E aí Kardec pergunta: mas será possível
em algum momento da Terra a felicidade existir nesse mundo? E aí o Espírito de São Luís faz uma palestrinha explicando sobre a transição planetária. Está lá escrito, é a última pergunta do Livro dos Espíritos. Mas a gente gosta de ouvir, a gente não gosta de estudar, né? Ouvir é mais fácil. Pega o prato pronto, não precisa cozinhar o feijão, nem o arroz, nem nada. Mas isso fica na superfície, não fica na nossa alma. O que fica na nossa alma é o aprendizado verdadeiro, conquistado com o esforço da meditação. Por isso não basta ler, é preciso ler e meditar, questionar, buscar as respostas, fixar o conhecimento para que ele possa ser utilizável no momento da necessidade. Então a gente tem muito trabalho para ficar aqui na Terra. Se a gente quiser ficar aqui na Terra, a gente tem que trabalhar seriamente. E Jesus diz mais: bem-aventurados brandos e pacíficos, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Então não basta ser só pacífico, tem que trabalhar pela paz, ser pacificador. É muita mudança que a gente tem que fazer. A gente tem que estar empenhado realmente no processo da transição. Se a gente quer fazer parte desse sistema de mudança do nosso planeta, nós temos que construir isso para nós e para os outros. É um trabalho de construção, de reforma da casa. E aí, junto com esse processo de transição, como precisa aumentar o processo de vai e vem, vai ter muita morte coletiva. Isso é natural. Então, tsunamis, né, terremotos, vulcões, tudo faz parte do processo. Antigamente tinha um tsunami, mas não tinha ninguém que morava lá e não fazia nada, matava animal, né? Agora faz tsunami, está cheio de gente, né? Porque tem uma cidade enorme à beira do mar, leva um monte de gente. Processos desencarnatórios coletivos. E a gente pensa, isso é demais. Não é demais. Morreram 250 mil pessoas no tsunami lá, né, da região da Tailândia. 250 mil pessoas, parece muita gente. Sabe quantas pessoas morrem por ano? 70 milhões de pessoas. De morte natural. Velhice, doença, acidente, né? Infarto, tiro, qualquer coisa. Tudo está contado. E nascem da ordem de 150 milhões de pessoas por ano. Quase um Brasil. Então o vai e vem está acentuado mesmo. E de repente, em algumas regiões que têm problemas kármicos mais graves, um processo desse acontece e leva coletivamente muita gente. Desses, quem vai voltar? Só os que estão dispostos ao processo regenerativo. Obviamente que numa transição dessa, nós também precisamos mudar a estrutura social. Precisamos de governos mais inteligentes, políticos mais honestos, não é? Administradores públicos melhores, funcionários públicos que respeitam o salário que ganha do povo e trabalham para servir o povo. Porque a gente fala dos políticos, mas lá na nossa cadeirinha de trabalho público, a gente só faz o que dá na telha. Não é? Quem não tem telha não faz nada, fica o dia inteiro à toa, porque a gente sabe que tem disso também. Esses não vão para o mundo de regeneração, não pode ir. É um processo de responsabilidade. E não precisa a gente se preocupar que alguém vai falar assim, você não vai ficar. Não é assim que funciona. A nossa consciência, que é o julgador mais duro que existe, é que decide isso por nós mesmos. Um espírito que está aí agredindo, violentando, fazendo um mal danado, quando ele é convencido numa reunião mediúnica a não fazer mais isso, e olhar para trás, ele fica tão envergonhado que ele gostaria que Deus desfizesse ele. Né? A gente
Não é? Tem hora que a gente gostaria de ser avestruz, enfiar a cabeça no buraco para fazer de conta que ninguém está vendo a gente. Não é? Porque a gente sabe que quando a gente faz uma coisa errada, a pessoa que mais se cobra é a própria pessoa. Por isso que Jesus ensina isso para a gente. Não julgueis para não ser julgado. Pois que com a medida que julgardes, essa mesma medida será usada no seu próprio julgamento. Porque a medida está na gente. Então é importante a gente compreender todos esses mecanismos para a gente não criar para a gente desnecessariamente sentimentos de culpa, entrarmos em depressão e desistirmos da vida. Então esse negócio de entrar em depressão tem muito que ver com o fato da pessoa não gostar de si própria. E Jesus ensina isso tão lindamente quando ele diz: há 2 mandamentos. Toda a lei e os profetas se resumem neles. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como deveis amar a si mesmo. Então quem não ama a si mesmo não ama ninguém. E amar a si mesmo não é ser egoísta, é se respeitar como criatura divina. Isso a gente só faz quando a gente tem consciência clara da nossa realidade espiritual imortal. Porque não adianta se culpar. Você tem que resolver o problema. Isso sim. Se você se culpar, ficar se culpando, o que você vai fazer com você mesmo? Ficar 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos se culpando? Onde vai parar isso? Vai ter que em um momento parar com isso, não vai? Porque é imortal. Então a consciência da imortalidade ajuda a gente a falar: puxa, errei agora, mas vou dar um jeito de consertar. Dei prejuízo para o fulano, vou, sei lá, vou acertar as contas com ele, vou pagar para ele. Não é? Não fica se escondendo, porque tudo que é feito na terra é visto no céu. Ou seja, a gente está rodeado de espíritos que nos acompanham e sabem como nós somos. Quem lê o Sexo e Destino? A gente vê lá claramente nos primeiros capítulos, né? O senhor sentadinho lá no sofá, no domingo de manhã, lendo o jornal, 2 espíritos na sala. De repente um dos espíritos chega perto dele: ei, estou com vontade de tomar uma dose. Aí nele dá uma vontade de abrir a garrafa de uísque. Aí ele vai lá para a garrafa de uísque, para de ler o jornal, pega e toma um trago. Agora que ele vai tomar, o espírito se justapõe a ele e toma junto. Um processo de vampirização. Aí ele senta, pega o jornal de novo, aí o outro sai lá: ei, eu também quero. Aí ele não ficou feliz nem satisfeito com uma dose. Vai lá, vou tomar outra dose. Tava bom. Abre lá, põe outra dose e toma. E o espírito segundo se justapõe a ele e aproveita junto com ele. E André Luiz diz: 2 doses para 3. Quer dizer, a gente não está sozinho. De repente a moça da casa, lá, do apartamento, entra para o quarto dela e começa a tirar roupa, se exibindo, fazendo, dançando, e os espíritos lá olhando, se deliciando, porque ela não tinha recursos morais para se proteger. Então a vida é uma vida promíscua. Tem gente que acha que é ótimo, e em motel. Porque motel tem uma série de coisas lá interessantes, dizem, eu nunca fui, não sei. Que tem isso, tem aquilo outro. Então não tem nenhum problema, eu vou lá com a minha esposa. Sexo grupal. Porque quais são os espíritos que estão num lugar desse? Na sua casa, com o seu comportamento psíquico, mental, emocional, moral, você fecha a porta para esses espíritos, eles não entram. O André Luiz disse muito claramente nas suas obras. Lembra lá, nos domínios da mediunidade, do rapaz que frequentava o grupo mediúnico?
Ele ia de braço dado com dois espíritos, chegava no centro, os dois espíritos ficavam lá de fora, ele entrava. Participava da reunião, obviamente que os espíritos de lá de fora ficavam mentalizando com ele. Quando ele saía, os dois, chegava na porta da casa dele, eles ficavam de fora também, porque a esposa era uma mulher digna, orava dentro do lar, trabalhava seriamente, respeitava os outros, tinha princípios morais. Eles não conseguiam entrar na casa dele por causa dela, ficavam lá de fora. Quem eram esses dois? Dois companheiros que ele arranjou quando ele era solteiro, frequentando a zona de prostituição. E eles continuavam querendo. Perderam o companheiro para a doutrina. Então tinha ódio da doutrina por causa disso. Nós não estamos sozinhos. Essa consciência da realidade espiritual tem que ser aguda em nós. A gente tem que saber que a gente não está fazendo coisa errada, né? Que os outros não estão vendo, não tem importância. É o nosso fruto. O que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Então nós podemos ser joio ou trigo, dependendo do nosso comportamento. E a seleção é natural nesse processo. Por isso, nessa fase de transição, nós somos o que somos e seremos o que quisermos ser. Se estamos engajados no processo de renovação espiritual, temos que ter coragem de enfrentar isso para valer. Então a gente tem que corrigir os nossos defeitos, todos eles, fazer o esforço de corrigi-los. E aí a gente lembra a sabedoria de Kardec. Conhece-se o verdadeiro espírita pelas suas transformações morais e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Ninguém está exigindo de nós perfeição. Porque o mundo de regeneração não é um mundo perfeito, ainda vai ter dificuldade, sofrimento. Nós ainda teremos, né, reajustes a cumprir. Porque nós já fizemos muitos inimigos no passado, vamos ter que reconciliar com todos eles. Se aqueles nossos inimigos também estão dispostos a mudar de vida, vai ter que ter um reencontro. Porque só tem um jeito de eliminar o inimigo, é fazer dele um amigo. Então tem que ter essa chance. Reconcilia com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Tem que estar a caminho com ele. Então faz parte desse processo todo de mudança. E essa mudança vai estar se dando entre nós. Claramente que nessas melhorias que a sociedade precisa ter, espíritos bondosos, de sistemas planetários mais avançados, de mundos felizes, vem em nossa ajuda. Haverá, está havendo já, uma espécie de renascimento espiritual para que esses espíritos mais inteligentes e melhores de sentimento vêm como líderes, né? Porque eles são melhores. À medida que assumem a vida adulta, vão assumindo posições, né, de mando, de liderança social, política, e definindo novas regras que vão valer para o mundo de regeneração. Então a gente está ajudado. Esse processo é um processo bonito, porque ao mesmo tempo que a sombra ainda existe, a luz está chegando para virar um dia. Então a sombra vai sumindo e a luz vai ficando, como acontece no amanhecer, na transição da noite para o dia. E é isso que a gente está vendo. Então é natural que muitos espíritos venham ajudar a gente nesse processo. No livro do Manuel Filomeno de Miranda, o último psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, chamado Transição Planetária, a gente vê lá esse processo se dando. Está descrito pelo Manuel Filomeno muito bem, vários pedaços, trechos, em que espíritos de outros sistemas estão vindo para a Terra espontaneamente, reencarnar entre nós para nos ajudar nesse avanço. Então nós vamos ter avanço, e temos tido avanço na ciência, na medicina, vai ter que ter na política, na jurisdição, né? Nos processos jurídicos, processo administrativo, nos processos econômicos, que está precisando tremendamente, porque não é possível que na Terra
exista uma pessoa que tenha o poder aquisitivo equivalente a 800 mil pessoas pobres. Que tem. Sujeito, do ponto de vista econômico, vale para 800 mil pessoas. Quer dizer, é uma riqueza exageradamente grande colocada na mão de uma pessoa. Se fosse um espírito superior, ele não seria assim, porque já teria distribuído esses recursos em forma de oportunidade de trabalho para muita gente, criado mecanismos de acabar com a fome e com as doenças em muitos lugares do nosso planeta. Então, certamente só vai ser feito por espíritos melhores, não por espíritos egoístas, né? Até a nossa economia, meio espertamente, já favorece um pouquinho dessa ajuda. Ó, você não precisa pagar imposto de renda, destinar um pouco do dinheiro para pessoas que precisam. Eu não sei se nós, os espíritas, temos feito isso, mas devíamos fazer, não é? Com o nosso imposto de renda. Ajudar, já começar a ajudar os outros, né? E a gente pode ajudar mais do que isso, sempre, se quiser. Então, esse engajamento no processo coletivo faz parte desse mecanismo de transição. Nós, os espíritas, temos um papel muito importante a desempenhar nesse processo, porque nós temos consciência dessa realidade. Então, nós temos o dever de participar disso, melhorando-nos como cidadãos, melhorando-nos como pessoas espirituais, como pessoas que se preocupam com os valores morais, corrigindo em si mesmo, né, os defeitos, as imperfeições e fazendo o esforço de ser melhor. Então, o convite é para nós todos. Sejamos, como diz Emmanuel, o quinto evangelho vivo de Jesus escrito pelas nossas ações. Que assim seja.